Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. Amados, essa noite é uma noite especial. Fique atento. Eu acredito que hoje, mesmo se você não estiver atento, nós vamos ser abençoados aqui. Amém? Eu estava assim do que pregar, né? E às vezes o Espírito Santo me puxa a orelha, porque ele já me provou por A e mais B aonde que ele fala comigo. Eu já ouço, já consigo distinguir, graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente olha e fala, mas é aqui mesmo o Espírito Santo. E eu estava ali adorando a Deus e louvando o que eu ia pregar e vou pregar. E ele confirmou a palavra na boca de Leonardo. Aquilo que a gente vai falar, Paulo e Silas, na prisão. O Espírito Santo, ele tem um cuidado todo especial conosco, com cada um que é da família de Cristo, cada um que aceitou ao Senhor, foi feito família com Deus, família de Deus. E o Espírito Santo ele tem um cuidado todo especial com cada um. Jesus ele disse assim quando ele estava na terra: Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Não é? Então, assim ainda continua o Senhor falando, desejando que todos nós vivamos em união. Porém, temos um adversário, né? E o adversário, de vez em quando, ele quer nos enganar. Então, o Espírito Santo hoje, ele vem falar conosco a respeito do corpo de Cristo, né? A respeito da nossa conduta, da nossa união. Então nós vamos discorrer um pouco a palavra de Deus, num evangelho simples, como a gente sempre fala. As coisas de Deus não são complicadas, são muito simples. Certa vez, o povo estava buscando jejuar a Deus. O Senhor Deus chegou para eles e disse assim: porventura o jejum que eu aceito, será que é vocês ficarem sem comer? Ou será que o jejum que eu aceito é vocês soltarem as ligaduras da impiedade? Não é? E foi discorrendo ali uma pessoa de coração puro, sincero. Isso que agrada a Deus, não é? A falsidade, a impiedade, a malignidade, essas coisas não são atributos de um filho de Deus mais. Elas são atributos do diabo. E nós não podemos ser enganados por ele, né? Nós temos na palavra de Deus toda a orientação para que nós não corramos nisso, né? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, 23. Amados, a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 5, diz assim que aquele que lisonjeia aquele que te fala agrados,
arma laços. Não diz assim que ele cria laços, não é? Com aquilo que ele te elogia. Então tome muito cuidado com isso, porque às vezes as coisas no Espírito de Deus, no reino de Deus, elas são inverso. Às vezes do que a gente acostuma e pensa com a nossa mente, né? Depois você pode ler em casa Provérbios 29:5. Então aquele que elogia arma laços. Quando você cria laços, você cria uma amizade, você cria um relacionamento, você cria uma coisa boa. Agora, quando você arma laços, então você arma para prender, né? O laço do passarinheiro é armado. Então a Bíblia diz que o que elogia arma laços, né? Então às vezes a gente precisa estar atento a essas coisas para que a gente não seja enganado. Diz assim a palavra de Deus aí em Mateus 5:23, aqui é o Senhor Jesus Cristo que está falando, viu? Eu vou ler a palavra dele. Se, pois, tu trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma reclamação contra ti, ou seja, vamos parafrasear aqui, se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa que você fez para ele, e ele tem uma reclamação contra ti porque você provocou aquilo, né? 24. Deixa ali a tua oferta diante do altar. Oferta aqui, amados, dinheiro, louvor, adoração, presença. Amém? Vamos lá. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiramente ser tu reconciliado com o teu irmão. E depois, havendo tu vindo, apresenta a tua oferta. Ponto de novo aí. Duas pessoas aqui. Primeiro ele diz, se te lembrares que o teu irmão, né? Aqui depois, ser reconciliado com o teu irmão. Então, duas pessoas, um irmão do outro. Amém? Agora vai entrar uma terceira pessoa aqui. Se tu depressa, bem sentindo em relação ao teu adversário. Tá? Já entrou uma terceira pessoa na história. Se tu depressa, bem sentindo em relação ao teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e tu sejas lançado para dentro da prisão. Em verdade, digo-te, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último quadrante. Veja, a situação entre dois irmãos, ela gera uma situação em que entra aí o nosso adversário. Nós estamos falando aqui hoje coisas concernentes ao reino espiritual. Amém? O nosso adversário, ele não tem poder nenhum sobre nós, a menos que a gente falar para ele, eu sou teu. Não é? Então diz a palavra de Deus aqui, que esse adversário, ele tem condições de, pela atitude de um irmão, não se reconciliar,
não buscar entender o corpo de Cristo, não tocar importância para aquela pessoa. É como o nosso próprio corpo. Se um estrepe minúsculo entrar no seu dedinho, ali perto da sua unha, esquece você. Enquanto você não tirar aquilo lá, você não vai ter sossego. Você não vai conseguir comer direito, não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir fazer nada direito. Então nós precisamos entender o corpo de Cristo. O irmão, ele é extremamente importante para nós. E enquanto está em nós, nós precisamos estar bem com todos os homens. Nós precisamos. Por quê? Essa atitude contrária, o que ela traz? Ela traz o adversário na jogada, né? Com passe livre, para pegar essa pessoa e levá-la ao magistrado. O magistrado mandá-la para o carcereiro e essa pessoa ser encerrada numa prisão. Essa prisão muitas vezes é uma estrutura que se cria dentro dela, e quando se fala em prisão, depois vai precisar falar em libertação daquilo, não é? Uma coisa que Jesus já fez por nós. Então nós não podemos ser bobinhos de Satanás e deixar que ele, com sutilezas, vá criando em nós qualquer raiz de qualquer coisa que não seja Cristo, que não seja o amor de Cristo, né? Cristo, se nós formos pegar o exemplo dele, o apóstolo Paulo falou, imitai a mim, assim como eu imito a Cristo. Então, Jesus nunca, nenhuma pessoa, nós vemos ele fazer qualquer tipo de coisa má, né? Uma palavra que não seja para edificação. Então essas coisas são muito importantes. O apóstolo Paulo mesmo, ele por algumas vezes, ele trouxe palavras duras para as pessoas, né? Paulo era uma pessoa que ela não era uma pessoa fácil, não, tá? Era uma pessoa assim, reta, né? Não tinha curva com ele, não. Então, por exemplo, uma vez um procônsul estava sendo evangelizado por Paulo. Só um minutinho, irmão, deixa eu tirar essa blusa aqui, senão... E então, um homem chamado, acho que é Elimas, ele vinha atrás de tudo que Paulo falava de Jesus, o procônsul. Esse Elimas, ele, como se dizia assim, né? Não é bem assim não, olha, tal. E Paulo foi segurando aquilo, né? Mas por amor desse homem, tá? Por amor daquela situação, por amor a Cristo, por amor do Evangelho, Paulo falou assim para ele: ó filho do diabo, que vem aqui para fazer o que os caminhos do Senhor não sejam chegado a este homem, então fique cego por 3 dias. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele homem já foi apalpando as coisas e ficou cego por 3 dias. Mas o que houve com aquilo? Houve que o procônsul, vendo o poder de Deus, né? Nós falamos semana passada, sinais, prodígios e maravilhas é o que nós precisamos, né? O que o Léo falou aqui, que nós vamos ler depois, é o que nós precisamos. Esse homem, quando ele viu aquela situação, aquele poder de Deus, ele se converteu na hora, o procônsul. Agora, se o procônsul se converteu na hora, a Bíblia não fala, mas
o Elimas, depois de 3 dias. A hora que ele voltou a ver, você entendeu? Não tenha dúvida que nós vamos encontrar ele lá no céu, né? Não tenha dúvida. Então aqui, Jesus diz aqui, que quando a gente tem alguma coisa, a gente precisa se acertar, amém? A gente precisa. Às vezes é complicado, às vezes a gente reluta, né? Mas precisa, não pode deixar para lá. Por quê? O Espírito Santo está falando hoje isso, né? Inclusive Paulo, ele disse assim para uma certa igreja: vocês me aceitaram, vocês escutaram a palavra que saiu da minha boca como se fosse a palavra de Deus, como se fosse o próprio Jesus falando. E na verdade ele disse, né? Então tudo que nós falamos aqui, pelo menos eu posso falar por mim, né? Hoje acho que foi desde quando eu preguei aqui a primeira vez, que já faz quase 1 ano. Inclusive eu estava com essa blusa aí naquele dia. Então estava frio, agora está um pouco frio, deve ser mais ou menos nessa época, né? Um pouco para frente. Daqueles dias que eu preguei aqui. Então, a palavra de Deus, ela se renova. Eu perdi o que eu ia falar, mas vamos adiante. Deus sempre fala conosco, e daquele dia lá até hoje, daquele primeiro dia até hoje, eu acho que foi hoje o dia que eu mais fiquei assim apreensivo para trazer uma palavra, sabe? O dia que mais eu trago como inimigo, né? Porque a cada hora que eu ia ao Espírito Santo, sentia paz, sentia alegria. Mas o diabo não queria que eu falasse isso, eu posso ter certeza disso, entendeu? Posso ter certeza disso e tenho. Ele não queria que eu falasse isso aqui hoje de jeito nenhum. Então, isso aí você guarde para a sua vida toda, que as coisas do Espírito de Deus são muito importantes. Quanto mais nós aqui nesse lugar, nós falamos que nós estamos aqui louvando a Deus vivo de coração sincero, que nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui procurando realmente o poder de Deus, procurando sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Quanto mais nós aprofundamos nisso, quanto mais nós oramos em línguas, quanto mais a coisa vai ficando mais séria, mais leve, mas mais séria, tá? O inimigo está de olho nisso, mas Deus está muito mais. Amém? Então, é por isso que eu estou falando nessas coisas. Então, tome para a sua vida, tá? Isso que nós lemos aqui hoje, marque aí, leia na sua casa de novo. Lá em Lucas eu acho que o texto fala também da mesma coisa, em outras palavras. Vai ser uma coisa muito importante, tá? É a nossa essência, é a vida entre os irmãos, né? E é necessário que a gente esteja bem com todos. Agora aqui nós vamos ler o texto que o Léo falou ali, que eu já ia pregar sobre isso hoje, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos lendo aqui, vamos comentando alguma coisa, amém? Nós vamos ver aqui sobre o que Paulo e Silas passaram, o porquê que eles passaram aquilo, e depois nós vamos ver
a palavra que se encaixa aqui com aquilo que nós lemos agora, que é o cuidado com o corpo, tá? Diz assim o capítulo 16, versículo 16: Ora, aconteceu, estando nós indo à oração, uma certa criada, moça, possuindo um espírito de adivinhação, saiu ao nosso encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, profetizando fora de si. Esta, havendo seguido a Paulo e a nós, clamava dizendo: veja, é um espírito maligno, tá? É um espírito maligno falando isso. São escravos do Deus Altíssimo esses varões que nos pregam o caminho da salvação. Olha como que o diabo é sujo, né? Vou repetir aqui o que um diabo estava falando. São escravos do Deus Altíssimo esses varões que nos pregam o caminho da salvação. Lembra que eu falei que lá em Provérbios está escrito assim, que o que elogia arma laços? Né? Então, sempre quando alguém chegar elogiando você, que essa luzinha vermelha acenda, viu? Acenda e fique esperto. E ela fazia isso sobre muitos dias, e havendo Paulo se sentido importunado, havendo-se voltado para aquele espírito, disse: ordena-te em nome de Jesus saíres para longe dela. E ele saiu na mesma hora. Havendo os senhores dela visto que, embora a esperança do lucro deles, havendo eles agarrado Paulo e Silas, arrastaram para a praça de mercado, até diante dos governantes. Havendo-os trazido os magistrados, disseram: esses varões excedentemente perturbam a nossa cidade, sendo judeus, e ensinam um costume que não nos é lícito receber nem praticar, romanos sendo. Veja que interessante aqui. Ele diz: esses varões perturbam a nossa cidade, judeus sendo, né? Eles pregavam a Cristo. E aqui os costumes deles, eles não eram lícitos receber nem praticar porque eram romanos, né? Então, hoje em dia também acontece muito isso, né? A doutrina, como nós falamos domingo de manhã aqui, nós somos católicos também. Né? Católico quer dizer que crê em um só Deus. Nós somos apostólicos, que quer dizer que crê na doutrina dos apóstolos. Só que daí é uma bifurcação. A igreja parte seguiu Roma, que é o caso aqui, né? Católico, apostólico, romano. Segue as doutrinas de Roma. E do outro lado, católicos, apostólicos, cristãos, que é o nosso caso, seguimos a doutrina de Cristo, né? Isso, quem provocou isso foi Martinho Lutero, que ele descobriu uma Bíblia, né? Que na certo tempo da história cristã, a Bíblia foi extinta, ou quase extinta, e ele descobriu um exemplar e transferiu, ele traduziu isso, obrigado. Traduziu para o alemão. E aí, lendo aquilo que estava escrito ali, ele pregou as teses na porta da igreja, né? Então ali teve-se a reforma protestante, um protesto contra aquilo que a igreja estava fazendo em cima de Jesus Cristo, né? Não é bom nós pisarmos a Jesus, né? Só que, vamos botar um parênteses aí também. Quando nós pisamos a Deus, pegando uma imagem de um homem ou de uma mulher, botando a confiança naquilo, dizendo que aquilo está no céu, o apóstolo Paulo diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, amaram mais a criatura do que o Criador, né? Então, quando a pessoa procede assim, é fácil detectar.
Mas e quando nós pisamos a Jesus Pietro, a Jesus Gisele, a Jesus Leonardo, a Jesus Mariana, a Jesus Marquinhos, a Jesus Lucas, a Jesus Kathleen, a Jesus Carol, a Jesus Sofia, a Jesus Maria. Tá? Corpo de Cristo, gente. Cada um é um pedaço, é um membro, seja ele qual for, né? Então a gente precisa quebrantar a palavra de Deus. Quando ela traz quebrantamento na pessoa, a Bíblia diz que verdadeiramente aquela pessoa é sarada, né? Quebrantamento segundo os homens, não. A pessoa às vezes se irrita, mas segundo Deus, traz cura. Cura para quê? Para alguma coisa que lá no fundo, intrinsecamente, estava prejudicando a pessoa, sem ela perceber, que às vezes não enxergou aquilo no mundo espiritual que está fazendo, né? Então é muito importante. Então aqui nós vemos que Paulo e Silas, eles expulsaram o espírito maligno da vida de uma mocinha, que ela era tipo uma adivinha, né? As pessoas iam até ela e o espírito maligno, como sabia da vida das pessoas, e assim ocorre com todos os adivinhos hoje em dia. Elas pegam e elas falam a verdade no caso, porque eles têm acesso a saber da vida da pessoa, né? Então, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela moça, fazendo essas coisas, eles ficaram muito doidos com Paulo e Silas. Levaram eles e aí mandaram tirar as vestes deles e surraram eles com varas, né? Então, ali se deu uma questão, né? E Paulo e Silas foram jogados para dentro da prisão. Aí nos diz o texto que aí começa a atitude de Deus. Até agora foi a atitude de Satanás, né? Aquilo que ele faz conosco. Ele vem e ele nos açoita, né? E enfim. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, orando, cantavam hinos a Deus, e os escutavam os outros prisioneiros acorrentados. E de repente, um terremoto ocorreu, grande, de modo a serem movidos os alicerces do cárcere. E imediatamente foram abertas todas as portas, e as correntes de aprisionamento de todos foram soltas. Veja, conforme nós vendo a atitude às vezes do diabo, né? Quando a gente fala vendo a atitude do diabo, às vezes é numa situação que vem nos afrontar, quer seja na área financeira, saúde, em casa, qualquer coisa, aqui na igreja, né? Aqui na igreja, atitudes aqui, todas essas coisas que nós vemos a presença do inimigo querendo nos afrontar, né? Qual é o caminho? O que nós temos que fazer, né? Lembrando aqui, que depois nós vamos ver um pouquinho para frente no texto, que as costas deles aqui estavam rasgadas, né? Eles foram muito machucados. E eles ali, eles estavam, Paulo ele era perito nisso. E certamente ele já tinha ensinado Silas também, né? É aquilo que nós falamos aqui, que nós não conseguimos entrar nesse lugar com a nossa mente, né? Que é um lugar de paz. São aquelas moradas que o Senhor Jesus disse: eu vou para junto do Pai e vou preparar-vos morada. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Voltou em Pentecostes, para que onde eu estou, ou seja, na casa do Pai,
nessas moradas estejais vós também. Então, esses lugares, eles existem. Aqui está mais uma prova disso. Porque Paulo e Silas, naquela situação, eles oravam e cantavam hinos a Deus, de todo o coração, adorando a Deus, não é? Olha que situação. Eles expulsaram o demônio de uma menina, apanharam de vara e estavam glorificando a Deus e adorando a Deus. O que acontece? Quando você toma essas atitudes de abandonar a circunstância, seja ela qual for, e você entrar numa adoração a Deus no seu espírito, você entra em lugares celestiais, aonde essas coisas ocorrem, sinais, prodígios e maravilhas. É nesses lugares. Só que esses lugares nós não alcançamos se a gente estiver tropeçando em pedrinhas tão pequenas, tão rudimentares. Paulo chegou para as igrejas e falava assim: meu Deus do céu, vocês já eram para estar lá na frente. Eu tenho que estar falando para vocês ainda disso, daquilo, coisinha, meu Deus do céu. Paulo lamentava isso. E a gente tem que ser adulto, a gente tem que crescer. Adulto no espírito, amados. Entenda, tá? Nós temos que ter um crescimento em Deus. Nós temos que saber que aqui, nesse lugar, nós estamos cavocando a palavra de Deus. Nós estamos cavocando, nós vamos achar um tesouro. Só que a gente já sentiu o cheiro desse tesouro. A gente está indo atrás, está indo em busca dele. Nós temos que entender. O diabo ele usa de tudo, o que ele puder, para barrar isso. Nós não podemos tropeçar nessas coisinhas. Senão, a própria palavra de Deus diz, né? Se você não consegue correr com pessoas, como que você vai correr com cavalos? Né? Então, é saber, é se olhar, saber, detectar Satanás e falar: sai de mim em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Meu Deus do céu, deixa eu consertar essa situação. Tá? Lembra de que foi Jesus que falou isso, amado. Jesus Cristo, aquele que disse assim: haja luz. Então ele disse ali que você vai dar oportunidade para o adversário pegar você, e levar você e trancar você. Trancar você aonde, né? Lá em Judas, quer ver? Não está programado aqui, depois volta ali. Aqui, ó, versículo 6. Olha onde que fica essa cadeia que Jesus Cristo falou, que nós somos levados para lá, caso a gente não distingua o corpo. E aos anjos, aqueles não havendo guardado o primeiro estado deles mesmos, a carta de Judas é uma carta de um capítulo, mas se você debruçar nela e ler ela 100 vezes, ela tem tanta revelação aqui, de tantos assuntos. E aos anjos aqueles não havendo guardado o primeiro estado deles mesmos, mas havendo deixado a habitação que é de propriedade dele, para o julgamento do grande dia, em correntes de aprisionamento que duram para sempre, debaixo de treva, tem ele, ou seja, o Senhor, guardado, né? Então, é nesse lugar que a pessoa é levada. Só que, lembre-se, nós somos de Jesus Cristo. O diabo não pode conter você, a menos que você queira. O diabo é como um cachorro acorrentado. Então vamos dizer que a sustentação da corrente, a estaca está aqui. E a corrente estica até aqui. E você está aqui. Ele vem com tudo.
esticou a corrente na treva, ele não passa para lá. Não pega você. Agora, se você desavisado, João falou muito isso, se você diz que está na luz e anda nas trevas, né? Se você desavisado em passear aqui nas trevas, o dano pode ser grande. Pode ser, às vezes, para este mundo irreversível, né? A pessoa vai para Jesus? Vai. Obviamente, é filho. Então nós precisamos entender essas coisas, né? Se você depois em casa quiser ler as cartas de João, fala muito de luz e trevas, né? Então nós precisamos entender essas coisas para a gente não ser abatido, para a gente não ter, vamos dizer, o nosso esforço no Senhor frustrado, né? Por coisas pequenas. Mas vamos continuar o texto aqui. Então, as correntes foram soltas, e havendo o carcereiro sido acordado para fora do sono, e havendo visto, já tendo sido abertas as portas da prisão, então havendo sacado a sua espada, estava para se matar, supondo já ter fugido para fora os prisioneiros acorrentados. Veja, Deus não abriu só a cela de Paulo e Silas, amém? Deus soltou todos os presos. E olha que devia ter gente boa ali. Devia ter um pessoalzinho ali que... Deus soltou a todos. Mas por quê? Olha que interessante. Clamou, porém, Paulo com grande voz, dizendo: nenhum mal faças a ti mesmo, porque todos estamos aqui. Quando ocorre poder, sinais, né? Sinais, prodígios e maravilhas. Quando ocorre isso, o coração das pessoas são convertidos na hora. Aqueles presos, eles nem pensaram em sair correndo. A hora que viram que as celas estavam todas abertas, tudo escancarado, não pensaram em sair correndo. Eles foram impactados também pelo poder de Deus. Todos eles, né? Paulo clamou: estamos todos aqui, ninguém foi embora não vá se matar, né? Então, o carcereiro lhe pediu, versículo 29, pedindo luzes, saltou para dentro, trêmulo, havendo se tornado, se prostrou diante de Paulo e Silas. Ele foi completamente quebrantado, porque ele viu que aquelas pessoas tão más, que estavam sob o domínio dele ali no cárcere, elas estavam como cordeirinhos, devido ao poder de Deus que se achegou naquele lugar, né? E ele perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo, né? Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família, crendo, será salva, né? Semelhante, creia a tua família, será salva. Aí, versículo 32, eles pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos aqueles que estavam dentro da sua casa. E o carcereiro, havendo-os tomado consigo naquela mesma hora da noite, banhou todo o corpo deles, proveniente de junto dos ferimentos, e foi submerso, e todos os seus logo depois. Aqui duas coisas. Agora aqui, nessa atitude do Senhor, né, de abalar o cárcere ali, abrir a cadeia, salvar essas pessoas, Deus já começa a fazer agora o comedor virar comida, né? Como a gente sempre fala aqui. Então o carcereiro já levou Paulo e Silas para a casa dele, a família dele foi salva, e ele agora já estava tratando dos ferimentos do corpo. Isso é o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje, tá? Está tratando dos ferimentos do corpo, amém? E aqui diz a palavra de Deus que o carcereiro, bem como a família dele,
foi batizado no mesmo dia, né? Nós não vemos aqui um curso de batismo, né? Nós não vemos aqui nada dessas coisas que a religião inventou ao longo dos tempos. Então eles já foram logo batizados naquela mesma noite, né? No dia depois, todos eles. E havendo trazido eles para dentro de sua casa, diante deles, pôs uma mesa, e exultou junto com toda a sua casa família, tendo ele crido para dentro de Deus. Parece muito o salmo, né, de Davi. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Paulo viveu isso, assim como Davi profetizou e viveu também isso. Assim como nós, se nós crermos em um nível desse, isso é um nível de fé, né? Se nós crermos, tivermos ousadia de abandonar as circunstâncias, que em quase que 100% das vezes, eu posso dizer que 100% das vezes, elas são enganos do diabo, né? A gente ou dá vazão a elas, ou a gente as bloqueia. São enganos. A gente é que se posta aonde? Né? Se Paulo e Silas se postassem no lugar onde eles iam ficar choramingando, onde eles iam ficar sentindo aquelas dores, eles não teriam provado o poder de Deus. Que aqui nem dor eles não estavam sentindo mais. Aquilo veio e abalou eles. A fé tem poder de fazer essas coisas. Paulo foi apedrejado certa vez, né? Ele diz, eu fui apedrejado e eu fui dado como morto. Quer dizer, quebraram, moeram ele na pedra. Os judeus têm uma coisa que eles sabiam fazer muito bem, é quebrar uma pessoa na pedrada. Eles matavam mesmo, entendeu? E diz a palavra de Deus que no outro dia ele saiu para pregar o evangelho. Então a fé faz essas coisas. Só que é um nível de fé, né? Que a gente orando muito em línguas e aos poucos indo andando nas pegadas da fé, a gente vai subindo, degrau por degrau, né? Um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai, e com a graça de Deus Ele nos leva até onde Ele quiser, né? Então diz a palavra aqui, e dia havendo feito, aquele pessoal que mandou prender Paulo, aquele pessoal que mandou rasgar as vestes dele, e que mandou dar uma surra de vara nele, até cortar, esse pessoal de certa forma se arrependeu, né? E aí mandaram falar pro carcereiro, solta tu aqueles varões. E anunciou o carcereiro essas palavras a Paulo. Tem os magistrados enviado, emissários, a fim de que vós sejais libertados. Agora, pois, havendo saído, ide vós em paz. Né? Quer dizer, tudo certo? Será que está tudo certo? Paulo, mais uma vez, ama aquelas pessoas. Porque nós não podemos, amados, nós não podemos subestimar o Espírito Santo. Tiago diz assim, e cuidais vós, que é com ciúme que o Espírito Santo anseia por vós. Por cada um de nós. Cada um de nós aqui tem o Espírito Santo. Cada um. E o Espírito Santo anseia por você com ciúmes. Eu não quero estar na pele, na minha pele, tendo aqui uma situação, tendo aqui não. Me policio muito para isso.
Acontece sim às vezes de pessoas, eu não posso falar injustamente, até posso, mas de pessoas às vezes se colocarem em situações de ficar contra a gente. Aí você olha, vasculha, Senhor, não tem. Às vezes conversa, mas criar situações não. E se criar, eu sei do meu Deus, sei da palavra dele, e rapidamente eu conserto a situação. Então eles chegaram aqui para Paulo e mandaram um recado para ele. O recado e a sentença, né? Pode soltar. Carcereiro, pode soltar eles aí que está tudo certo. Aí Paulo disse assim: o quê? Vocês publicamente, vou dizer com minhas palavras, tá? Vocês publicamente quase que me arrebentaram, me humilharam, no meio de todo mundo. Agora, secretamente, vocês querem me mandar embora? Não é bom que se faça assim. Quer ver aqui, ó? É outra palavra, mas é isso que está escrito. Ó. Não será assim, mas havendo eles vindo, que eles mesmos me tragam para fora. Então as coisas no reino de Deus são muito bem certas, há uma linha de conduta. Assim como no inferno também as coisas são muito bem organizadas, mas muito bem organizadas. E o reino de Deus é mais organizado ainda. Então Paulo disse, amando aquelas pessoas, por quê? Se ele vai embora, o que aconteceria com aquelas pessoas? Aconteceria o que Jesus disse ali, né? Porque as coisas não se fazem assim, segundo o que está escrito aqui pelo Espírito Santo. Então, é por isso que nós temos que nos policiar muito bem, né? Para a gente ter atitudes boas. Por quê? Porque a mesma medida com que você mede, você é medido no reino. Com a mesma medida. Você mediu com amor, você vai ser medido com amor. Você mediu com compaixão, você vai ser medido com compaixão. Você mediu com misericórdia, você vai ser medido com misericórdia. Agora, se você não fez essas coisas não serão feitas a você. Você negou a Jesus diante dos homens, ele disse assim, eu te negarei diante do meu Pai. Mas não é o meu Deus, não é o meu Jesus? Sim. Mas do que ele está falando? Da minha salvação? Não. É que se você não tiver fé nele, naquilo que ele fez, na palavra dele, naquilo que ele está dizendo sobre aquela situação que você está vivendo, você vai negar ele diante dos homens. Como ele vai poder resolver aquilo para você sem fé? Não tem como. É isso que ele está dizendo. Então, Paulo fala aqui, vocês publicamente, no meio de todo mundo, vocês me expuseram e agora secretamente vocês me despedem? Não é bom que se faça assim. Não é assim que vai ser feito. Vocês podem vir aqui e publicamente vocês vão me levar embora. E assim foi feito. Por quê? Porque ele acrescentou para eles, né, uma coisa importante na época, que ele falou assim, nós sendo cidadãos romanos, né? Paulo era cidadão romano, ele tinha aquele título, embora era judeu, ele tinha aquele título. Então, como eles eram romanos também, e tinham lá as leis deles, né? Eles ficaram muito perturbados com aquilo e foram lá. E se você ler o texto aqui, diz, e havendo vindo eles, lhes dirigiram súplicas, né? Versículo 39.
E havendo-os tirado para fora, pediram para eles saírem da cidade. Ou seja, as coisas no corpo, você vê aqui, o corpo sendo tratado, as feridas sendo tratadas, a mesa sendo posta, tudo certinho, mas as coisas precisam ser feitas com ordem e com decência, né? Para que tudo isso? Para que essas coisas todas têm que acontecer assim? Porque o Espírito de Deus colocou as coisas assim, e nós não estamos aqui para contestar nada. Nós estamos aqui para ouvir, para ler a palavra, para entender a palavra e obedecer. Obedecer a mim, obedecer ao Léo, obedecer a Mariana, obedecer ao Pedro. Não. Paulo falou assim lá em Gálatas: se eu estivesse aqui agradando a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Não é? Em outro ponto, eu acho que Pedro, não tenho certeza, diz assim: mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Então a palavra é assim, amados, a palavra ela é reta, né? E a gente precisa aprender a andar sobre ela. Por quê? Fazendo isso, nós vamos destravar tantas coisas na nossa vida, tantas coisas, tanta estrada que a gente ia andar 40 quilômetros a pé, aquela estrada se reduz para meio quarteirão, só porque nós estamos caminhando na simplicidade de Jesus Cristo, coração puro, entendeu? Orando em línguas, não podemos parar de orar em línguas, em todo o tempo. Hoje eu orei uma base de 4h30 em línguas hoje. E nós precisamos, quando eu falo essas coisas, pelo amor de Deus, não me entenda mal, tá? Eu não tenho necessidade alguma de falar de mim, amém? Alguma, não tenho. Eu falo que é para estimular os irmãos, entendeu? A Bíblia fala para nós nos estimularmos às boas obras. É isso que nós precisamos fazer. Não vamos deixar o inimigo nos atrapalhar, não, viu? Nosso Deus, ele, como diz a palavra, ele vem saltando pelos montes, tá? Vamos viver lá no fim, gente. Lá onde que a paz reina. Lá na frente, nós vamos dar risada desses dias, né? E lá na frente, se nós estamos morando lá, então nós vemos já a coisa pronta. E eu estou para trazer uma palavra sobre essas coisas prontas, mas precisamos parar hoje para tratar de outra coisa, né? O Espírito de Deus pediu para falar isso. Então, não pude negar. E estava até um pouco antes ali, pensando aí, pega aqui e já fala a mesma coisa. Falei, bom, agora tem que liberar. Então, graças a Deus, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por nós. Eleve seu pensamento a Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que encaminhe o nosso coração a Ti. Eu sei que o Senhor cuida de nós. Eu sei que o Senhor está interessado em que todos nós, ó Deus, sejamos a cada dia mais puros na Tua presença. Mas nós não conseguimos fazer isso, Senhor, por nossas próprias forças. Então eu peço, meu Deus,
Que o Senhor Deus poderoso nos leve a orar no Espírito Santo. Nos estimule, Pai. Nos lembre. Ah, meu Deus, nos lembre. Para que nós deixemos o Espírito Santo cuidar de nós, cada dia, e cada dia mais. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por vir tratar de nós ao invés de nos jogar uma pedra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor vir e ter esse cuidado conosco, meu Pai, ao invés de deixar-nos para lá. O Senhor podia deixar-nos para lá. Mas o Senhor veio e trouxe o cuidado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus.